Bom, esse vídeo não vai ter roteiro e nem script. Eu só vou falar aqui algumas coisas que eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter observado, se vocês são mais detalhistas e etc. Bom, você que está me escutando, eu não sei se você tem partido político, se você é de direita ou se você é de esquerda, enfim, tanto faz, eu sinceramente não dou a mínima. Mas eu tenho certeza que se você já viu alguma publicação em alguma rede social sobre determinado político ou partido, ou até sobre ideologia, enfim, não importa. Você foi lá e fez um comentário ou elogiando ou criticando, não importa. Mas vamos supor aqui que você criticou o Bolsonaro, é só uma analogia. Vamos supor, você foi lá, comentou, fazendo uma crítica ao Bolsonaro. E aí, rapidamente, vem algum bolsonarista e fala, é que você é petista e não sei o que, blá, 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 blá. Ou, ao contrário, você foi lá e criticou o Lula. E aí vem algum petista e fala, mas você é um fascista e não sei o que, e tal, 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 tal. E muitas das vezes, isso já aconteceu muito comigo, tá? Muitas das vezes você nem fez um comentário exaltando o lado oposto. Usando o exemplo, não, você foi lá e criticou o Lula, só. Mas você não falou, é porque na época do Bolsonaro era melhor, não sei o quê. Não, você só fez uma crítica específica ao Lula, só isso, ponto. Mas ainda assim, vem alguém e te acusa de fascista e etc. Ou ao contrário, você foi lá e só criticou o Bolsonaro. Só isso. Fez uma crítica. E aí vem alguém e te chama de petista e tal, tal, tal. Bom, eu tenho certeza que você que está me escutando já passou por isso. Se você já fez alguma crítica política ou ideológica, né? Por que eu acho que isso acontece? Bom, eu não vou falar de outros países, tá? Porque eu não tenho conhecimento mais aprofundado sobre a política de outros países e a cultura. Mas no Brasil eu vejo que a gente tem muito uma cultura de esperar um Messias, né? um Salvador da pátria. Eu particularmente acho que isso é ainda mais forte por ser um país subdesenvolvido, né? Aqui as coisas não são fáceis, então acredito que as pessoas depositam as suas últimas esperanças em alguém que vai chegar e mudar tudo. Eu acredito também que tem pessoas que não esperam isso. Eu acredito que tem pessoas que têm certas ideologias por mau caratismo mesmo. Mas enfim, voltando ao ponto. O brasileiro espera um Messias. Né? Você pode ver isso de várias formas, em várias partes do Brasil. Vou usar aqui como exemplo o Nordeste, né? Se você é um pouco aí mais das antigas, você vai lembrar que se tinha muito aquela ideia de que o Lula era o salvador do Nordeste, não sei o quê. Mas isso também acontece do lado oposto. Como o resto do Brasil, por exemplo, é a parte mais de direita, né? Que diz, a gente precisa de alguém para salvar a gente desses comunistas e etc. E eu não estou aqui tomando partido de nenhum lado, tá? Eu não vim aqui para expor o meu lado político, até porque, sinceramente, eu não tenho. Até tenho, mas isso é assunto para outra hora. Mas o ponto é esse. O brasileiro espera um Messias. E qual que é o problema disso? Bom, na minha visão, o problema disso é que quando você deposita as esperanças em alguém que virá te salvar, o erro já começa aí. Porque ainda que fosse assim, quem garante que aquela pessoa na qual você está apostando todas as suas fichas vai te salvar? Então você vai lá
engrandece, idolatra uma pessoa, né, um político, coisa que eu acho erradíssimo, que é colocar político em pedestal. E qual que é o problema disso? Bom, vamos por partes aqui. Vamos falar um pouco sobre o pessoal da direita. Já me ocorreu muito de fazer críticas ao Bolsonaro e eu recebi algumas críticas de alguns amigos meus por criticar o Bolsonaro. E aí eu sempre dizia, olha, de fato, eu particularmente tenho uma ideia que de fato bate mais com a direita, com o conservadorismo, né? Eu mesmo prezo muito pela família, pela fé, apesar de que eu acho que fé não deveria ser, né, bandeira de política, apesar de que se tornou. Mas os comentários que eu recebia desses amigos ou de pessoas próximas era: ah, mas ele é a nossa única opção, ou ah, mas ele é o menos pior. Tudo bem, eu concordo que se você tem a opção de se dar muito mal, ou se dar apenas um pouquinho mal, você tem que escolher se dar menos mal, né? Tem que escolher a opção que não seja tão ruim. Ótimo, beleza, concordo. Mas não é porque você escolheu a opção menos pior que você vai colocar ela como se fosse boa. Mas na realidade é isso que acontece com a maioria das pessoas. Como, por exemplo, hoje em dia mesmo ainda tem muitos bolsonaristas fanáticos que idolatram o Bolsonaro. A mesma coisa acontece com o Lula, que faz muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. E mesmo assim, sempre vai ter petista para idolatrar ele. Então, eu não gosto desse termo, mas o bolsonarismo virou um petismo ao contrário. Não nas ideias e nos princípios, mas na idolatria. Isso é bem nítido. Acredito que qualquer pessoa que consegue olhar para essa situação com olhos imparciais, né, sem tomar um lado, usando apenas a lógica, percebe isso, porque é algo muito nítido. O pessoal de direita, né, na teoria, eram para ser conservadores, mas o Bolsonaro, nos últimos tempos, foi o presidente que mais aprovou leis feministas. Então, quando você observa esse tipo de coisa, a conta não bate. Mas o bolsonarista, ele vai enxergar isso? Ele vai criticar isso? Óbvio que não. E eu estou usando aqui como exemplo de messias presidentes, tá? Mas isso vale para no micro também, do mesmo jeito que isso acontece no macro, também acontece no micro. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas aí na sua cidade que também tomam esse partido com o prefeito, com o vereador, ou até mesmo com pessoas. Eu tenho certeza que na sua família ou no seu ciclo de amigos você já conheceu, já foi próximo de alguém que tinha um certo coitadismo, de achar que o mundo deve alguma coisa para essa pessoa, né? Que alguém vai vir e alguém ou algo vai vir e mudar a vida daquela pessoa assim como num passe de mágica. Eu acredito que todos nós temos isso um pouco, tá? Estou falando aqui não é nem como uma crítica, é como uma observação. Todos nós temos um pouco disso. Tanto é que eu acho que isso é até não sei se eu poderia dizer um princípio, não é um princípio, mas é algo que faz parte de nós de forma primária. Como assim forma primária? É algo que vem desde a nossa infância. Por exemplo, quando você é criança, você não espera que você vai enfrentar o mundo sozinho. Você não espera que você vai resolver tudo. Quando alguma coisa der errado, você corre para o seu pai, para sua mãe. E eles são o seu Messias. Então, eu acredito que
que essa coisa de esperar um Messias seja uma falta de maturidade por parte das pessoas. E isso acaba se desenvolvendo, passa para a nossa vida adulta, e aí a gente vê casos como esse. Esse vídeo não é exatamente sobre política, apesar de que eu estou usando a política aqui como exemplo, mas quando isso toma uma escala maior, como no caso da política, né, ainda mais em um país gigantesco como o nosso, isso se torna perigoso. E eu vou te explicar o porquê. Eu acredito que quanto maior a distância entre uma pessoa e outra, mais fácil de a pessoa que tem a índole má fazer mal àquela outra pessoa que não é tão próxima dela. Vou usar aqui outro exemplo para elucidar um pouco melhor. Imagina aí o prefeito aí da tua cidade. Não sei o tamanho da sua cidade, mas você que mora numa cidade pequena. Imagina que você mora numa cidade assim como a minha. A minha cidade aqui tem 10 mil habitantes. Só isso. É como se fosse um pequeno bairro de uma cidade grande. Então aqui todo mundo se conhece, aqui todo mundo sabe praticamente o nome de todo mundo, a família da qual a pessoa veio. Então, se o prefeito daqui resolver ser muito mal mesmo, isso pode acabar se tornando perigoso para ele. Porque a população pode se revoltar e é fácil você encontrar o prefeito. É muito fácil. A prefeitura não tem segurança, não tem nada do tipo. Então ele vai, ele vai pensar antes de fazer as coisas, porque envolve a reputação dele, numa escala menor, porque é numa cidade pequena, envolve a segurança física dele. Mas quando você já sobe isso um pouco de patamar, como para um governador, por exemplo, aí já estamos falando de um estado inteiro, né? Então, o governador, ele já está regindo ali muito mais pessoas do que um prefeito. E ele não conhece aquela galera toda. Um presidente, então, meu amigo, aí sobe ainda mais. Entendeu? Ah, Marcos, mas se for parar e olhar por esse lado, o presidente vai ter bem mais pessoas odiando ele do que um prefeito de uma cidade de 10 mil habitantes. Sim, com certeza. Porém, o prefeito conhece aquelas 10 mil pessoas. Ele conviveu com elas, ele cresceu em meio a elas. Já o presidente não. Então, pensa comigo. Imagine que você fosse obrigado. É um exemplo um pouco extremo, tá? Mas você vai entender. Imagine que você fosse obrigado a desviver alguém. Vou usar esse termo porque, o YouTube, ele barra certos tipos de palavras. Mas você ia passar alguém para o pós-vida. E você teria que ser obrigado a fazer isso. Ou com o seu irmão, filho da sua mãe e do seu pai. Ou com uma pessoa lá da cidade vizinha que você não sabe nem o nome. Ah, Marcos, óbvio que eu ia salvar meu irmão. Sim, porque você tem vínculo, você tem afetividade com seu irmão. Você pode aí trocar no exemplo seu irmão e colocar um amigo. Ainda assim você escolher, fazer isso com outra pessoa que você nem sabe quem é. Por isso que eu estou dizendo que é muito mais fácil você acabar sendo mal para quem você não conhece. E aí que entra o grande problema. As pessoas esperam um Messias, que muitas das vezes, 99% das vezes, esse Messias, esse suposto Messias, não tem um vínculo com aquele povo que está idolatrando ele. E dá no que dá. Esse vídeo foi só uma observação, por isso que eu não fiz roteiro nem nada do tipo. É uma coisa que já estava na minha cabeça assim, eu ficava pensando sozinho, eu pensei, poxa, eu vou falar sobre isso lá no canal. Inclusive, já deixa o like para me fortalecer aí com o engajamento, para ajudar o canal a crescer.
vai nos comentários e comenta assim: Marcos, estive aqui. Tá bom? Para me ajudar no engajamento. Mas, resumindo, é isso. Não sei se pareceu um vídeo confuso, mas eu tenho certeza absoluta que o que eu estou dizendo aqui todos vocês entenderam. É algo que a gente vê muito no dia a dia, mas a gente não vê ninguém falando sobre isso. Então, eu quis falar sobre isso.